Existe um momento em que a vida parece sair completamente do controle. Problemas aparecem de uma vez, pessoas decepcionam, planos falham, e a mente começa a correr em todas as direções tentando entender o que fazer. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas quebra. Não porque sejam fracas, mas porque nunca foram ensinadas a enfrentar o caos. Desde cedo somos treinados para buscar controle, segurança e estabilidade. Acreditamos que a vida deve seguir um roteiro previsível. Quando esse roteiro se rompe, surge a ansiedade, a frustração e a sensação de que tudo está desmoronando. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Algumas pessoas atravessam o mesmo caos e permanecem firmes. Enquanto outros entram em pânico, elas mantêm clareza. Enquanto outros se desesperam, elas continuam agindo com calma. Isso não acontece por acaso. Existe um conjunto de princípios antigos que treinam a mente para permanecer estável, mesmo quando o mundo parece instável. Curiosamente, esses princípios não nasceram apenas no Ocidente, com filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. No Oriente, tradições milenares chegaram à mesma conclusão poderosa. O caos não destrói uma mente que aprendeu a não lutar contra a realidade. A maioria das pessoas tenta controlar o mundo. As mentes mais fortes aprendem a controlar a si mesmas. E neste vídeo você vai descobrir 5 segredos profundos que explicam por que algumas pessoas permanecem inabaláveis, enquanto outras são dominadas pelas circunstâncias. Mas antes de entender esses segredos, você precisa enxergar algo que quase ninguém percebe sobre o caos. Quando o mundo entra em colapso, por que a maioria das pessoas quebra diante do caos? O caos não destrói as pessoas. A reação ao caos é que destrói. Observe o que acontece quando algo inesperado surge. Um problema no trabalho, uma crítica injusta, uma perda financeira ou uma decepção pessoal. Em poucos segundos a mente começa a criar cenários, imaginar consequências e alimentar pensamentos que amplificam a situação. De repente, aquilo que era apenas um evento se transforma em um turbilhão emocional. A mente começa a lutar contra a realidade. Surge a pergunta que causa mais sofrimento do que o próprio problema. Por que isso está acontecendo comigo? Nesse momento, a pessoa deixa de lidar com o fato e passa a lutar contra a existência dele. Filósofos estoicos compreenderam esse mecanismo há séculos. Em Enchiridion de Epicteto, capítulo 5, ele explica que as pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas pela opinião que formam sobre elas. Isso significa que 2 indivíduos podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Um entra em colapso emocional. O outro permanece firme e encontra uma solução. O que separa essas 2 pessoas não é a situação externa, é a estrutura da mente. A maioria das pessoas nunca treinou a própria mente para lidar com o imprevisível. Quando o caos aparece, elas reagem com impulsividade, medo ou desespero. Mas algumas pessoas desenvolvem algo diferente. Elas aprendem a enxergar o caos de outra forma. E é exatamente aqui que começa o primeiro grande segredo que transforma completamente a maneira como alguém enfrenta os desafios da vida. A descoberta esquecida. Quando o Oriente e o estoicismo chegaram à mesma verdade. Existe algo fascinante quando observamos a história das grandes filosofias. Civilizações separadas por milhares de quilômetros chegaram às mesmas conclusões sobre a mente humana. No Ocidente, pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinaram que a verdadeira força não está em controlar os acontecimentos, mas em dominar a própria reação diante deles. No Oriente, tradições antigas chegaram exatamente à mesma percepção. Mestres perceberam que a mente humana sofre quando tenta impor ordem absoluta a um mundo que por natureza é imprevisível. A vida muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Resistir a esse fluxo constante cria tensão interior. Essa compreensão não surgiu como teoria abstrata. Ela nasceu da observação profunda da vida real.
Guerras, perdas, crises e mudanças sempre fizeram parte da experiência humana. Aqueles que sobreviveram com equilíbrio foram justamente os que aprenderam a desenvolver estabilidade interna. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele lembra a si mesmo logo ao despertar que encontrará pessoas difíceis, injustas e ingratas ao longo do dia. Ele não faz isso por pessimismo. Ele faz isso para preparar a mente para a realidade. Curiosamente, a filosofia oriental ensinava algo semelhante. A vida não deve ser tratada como algo que precisa seguir nossas expectativas. Ela deve ser encarada como um fluxo que exige adaptação constante. Quando uma pessoa compreende isso profundamente, algo muda dentro dela. O caos deixa de ser visto como um inimigo que precisa ser combatido a todo custo. Ele passa a ser entendido como parte natural da existência. Mas existe um detalhe que ainda impede a maioria das pessoas de alcançar essa tranquilidade. Um erro psicológico silencioso que faz qualquer problema parecer muito maior do que realmente é. E entender esse erro muda completamente a forma como você enxerga os desafios da vida. O erro invisível que faz o caos parecer maior do que realmente é. Existe um erro silencioso que acontece dentro da mente humana antes mesmo que a pessoa perceba. Um evento ocorre, algo inesperado acontece, e em poucos segundos a mente começa a interpretar o que aquilo significa. Esse processo parece automático, quase invisível, mas é exatamente nesse momento que o sofrimento começa a crescer. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. A primeira pensa imediatamente que tudo está perdido, que a situação é injusta, que as coisas sempre dão errado para ela. A segunda olha para o mesmo acontecimento e pensa apenas que aquilo é um desafio que precisa ser enfrentado. O fato é o mesmo, a realidade não mudou. O que mudou foi a interpretação. A mente humana possui uma tendência natural de dramatizar acontecimentos. Ela projeta consequências, cria cenários negativos e amplia o peso emocional de algo que muitas vezes ainda nem aconteceu. O problema deixa de ser apenas um evento externo e se transforma em uma história interna carregada de medo e frustração. Sêneca observou esse fenômeno com clareza. Em Cartas a Lucílio, carta 13, ele afirma que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente antecipa dores, cria preocupações e transforma incertezas em certezas negativas. No Oriente, essa mesma percepção levou ao desenvolvimento de práticas mentais que treinam o indivíduo a observar pensamentos sem acreditar imediatamente em todos eles. Nem tudo que surge na mente representa a verdade sobre a realidade. Quando uma pessoa entende isso profundamente, algo poderoso acontece. Ela começa a perceber que muitos dos sofrimentos que carregou durante anos eram alimentados por interpretações automáticas. Mas perceber isso ainda não é suficiente. Existe um passo seguinte que separa aqueles que apenas entendem esse princípio daqueles que realmente se tornam emocionalmente inabaláveis. Esse passo envolve aprender a observar a própria mente sem se perder dentro dela. O primeiro segredo: a mente que observa sem se perder. Existe um momento decisivo no desenvolvimento de uma mente forte. Esse momento acontece quando a pessoa percebe que não é obrigada a seguir automaticamente tudo o que passa pela própria mente. Pensamentos surgem o tempo inteiro. Emoções aparecem sem aviso. Medo, irritação, ansiedade e frustração podem surgir em questão de segundos. A maioria das pessoas acredita que precisa reagir imediatamente a essas emoções. É nesse ponto que elas se tornam prisioneiras da própria mente. O primeiro segredo do estoicismo oriental consiste em desenvolver a capacidade de observar o que acontece dentro de si sem se perder nessa experiência. Marco Aurélio descreve esse exercício de forma clara em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48. Ele afirma que a mente tem o poder de permanecer tranquila quando decide olhar para as coisas como elas realmente são, sem adicionar julgamentos precipitados. Isso significa criar um pequeno espaço entre o que acontece e a reação que surge dentro de você.
Imagine uma emoção surgindo como uma onda. A maioria das pessoas mergulha imediatamente nessa onda. Elas se identificam com o pensamento, acreditam na emoção e agem impulsivamente. A mente treinada faz algo diferente. Ela observa a onda sem se afogar nela. Esse pequeno espaço de consciência muda tudo. Quando você observa o pensamento em vez de se tornar o pensamento, algo poderoso acontece. A emoção perde parte da força que tinha sobre você. Esse é o ponto em que o caos começa a perder o controle sobre sua mente. Mas observar a mente é apenas o primeiro passo. Muitas pessoas conseguem perceber o que estão sentindo, mas continuam lutando contra a realidade de forma intensa. E essa luta constante contra o que já aconteceu é justamente o que mantém a mente presa ao sofrimento. O segundo segredo: parar de lutar contra o fluxo da realidade. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro da mente humana todos os dias. Não é uma luta contra outras pessoas, nem contra os problemas da vida. É uma luta contra aquilo que já aconteceu. Muitas pessoas passam grande parte do tempo mental tentando rejeitar a realidade. Elas pensam que as coisas não deveriam ter acontecido daquela maneira. Repetem mentalmente a situação, procuram culpados, imaginam versões alternativas do passado e alimentam a sensação de injustiça. Esse esforço parece natural, mas ele cria um peso enorme dentro da mente. Quando a realidade já aconteceu, lutar contra ela não muda o evento, apenas prolonga o sofrimento. Os estoicos compreenderam isso com profunda clareza. Em Enchiridion de Epicteto, capítulo 8, ele afirma que não devemos desejar que os acontecimentos ocorram como queremos, mas aprender a querer que eles ocorram como realmente acontecem. Essa ideia parece desconfortável à primeira vista. Muitas pessoas interpretam isso como resignação ou passividade. Mas o princípio é exatamente o oposto. Aceitar a realidade não significa desistir de agir. Significa parar de desperdiçar energia emocional resistindo ao que já existe. Quando a mente para de lutar contra o fato, ela ganha espaço para fazer algo muito mais útil. Ela começa a procurar a melhor resposta possível para a situação presente. Tradições orientais ensinaram durante séculos que a vida possui um fluxo natural. Quanto mais uma pessoa tenta controlar absolutamente tudo, mais tensão ela cria dentro de si. Quando alguém aprende a aceitar o fluxo da realidade, algo curioso acontece. Os eventos externos continuam imprevisíveis, mas a mente deixa de reagir com desespero. Esse é um ponto de virada poderoso. Mas ainda existe uma armadilha que pode destruir completamente essa tranquilidade. Uma armadilha que surge em questão de segundos e que faz muitas pessoas perderem o controle da própria mente. Essa armadilha é a reação impulsiva. A armadilha da reação instantânea. Como o caos sequestra sua mente. Existe um momento extremamente curto entre o que acontece no mundo e a forma como você reage a isso. Esse momento é quase invisível. Para a maioria das pessoas, ele dura apenas alguns segundos. E é exatamente nesse intervalo que a mente pode ser sequestrada pelo caos. Imagine uma crítica inesperada, uma mensagem desagradável ou uma situação injusta. O corpo reage imediatamente. O coração acelera, a mente se agita e surge uma vontade quase automática de responder, reagir ou se defender. A maioria das pessoas age nesse exato momento. Elas respondem quando estão irritadas, tomam decisões quando estão emocionalmente abaladas e falam coisas que depois gostariam de retirar. Esse comportamento cria um ciclo de caos. A reação impulsiva gera mais conflitos, mais arrependimentos e mais problemas para resolver. Sêneca analisou esse fenômeno com grande precisão. Em Cartas a Lucílio, carta 11, ele explica que a raiva e as reações impulsivas são como uma pequena faísca que rapidamente pode se transformar em um incêndio emocional. O que muitas pessoas não percebem é que o caos externo raramente destrói a paz interior de forma direta. O que destrói essa paz é a reação imediata e descontrolada que surge dentro da mente.
Filósofos orientais observaram que a mente impulsiva vive em constante turbulência. Ela reage antes de compreender, julga antes de observar e age antes de refletir. A mente treinada faz exatamente o contrário. Ela cria uma pausa. Essa pausa pode durar apenas alguns segundos, mas ela muda completamente o resultado da situação. Nesse pequeno espaço, a pessoa consegue observar o que está acontecendo e escolher uma resposta mais consciente. E é exatamente essa capacidade que revela o próximo segredo que transforma a turbulência emocional em clareza mental. O terceiro segredo: a disciplina emocional que transforma a turbulência em clareza. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que se descontrolam diante da pressão e aquelas que permanecem firmes quando tudo parece instável. Essa diferença não está na ausência de emoções, está na disciplina emocional. Muitas pessoas acreditam que estabilidade emocional significa não sentir medo, irritação ou frustração. Essa ideia está completamente errada. Emoções fazem parte da natureza humana. O verdadeiro treinamento estoico não consiste em eliminar emoções, mas em aprender a não ser governado por elas. Marco Aurélio escreveu sobre esse domínio interior em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30. Ele lembra a si mesmo que a mente possui o poder de se recolher dentro de si e recuperar a ordem quando o mundo externo se torna turbulento. Isso significa que a calma não depende do ambiente. Ela depende do estado interno da mente. A disciplina emocional começa quando a pessoa entende que não precisa reagir imediatamente ao que sente. Uma emoção pode surgir, mas isso não significa que ela precisa comandar suas ações. A mente treinada observa a emoção, compreende sua origem e permite que ela passe sem transformar esse impulso em comportamento. Essa prática muda completamente a forma como alguém enfrenta momentos de pressão. O que antes provocava ansiedade ou irritação começa a ser visto com mais clareza. Enquanto outras pessoas são arrastadas pela turbulência emocional, a mente disciplinada permanece estável o suficiente para enxergar soluções. Essa clareza não surge por acaso. Ela aparece quando a mente aprende a desacelerar. E é exatamente nesse ponto que surge um princípio poderoso que poucas pessoas desenvolvem no mundo moderno: o silêncio interior. O silêncio interior. Porque a mente calma enxerga o que a mente agitada não vê. Existe uma característica comum entre pessoas emocionalmente instáveis. A mente delas nunca está em silêncio. Pensamentos surgem sem parar. Julgamentos aparecem a todo instante e a atenção salta de um problema para outro, como se estivesse constantemente em estado de alerta. Esse tipo de mente vive em ruído permanente. Quando a mente está agitada, ela perde a capacidade de enxergar a realidade com clareza. Pequenos problemas parecem enormes. Situações simples parecem ameaçadoras. Decisões importantes são tomadas sob pressão emocional. Os estoicos perceberam que a clareza surge apenas quando a mente desacelera. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, ele lembra a si mesmo que a mente pode retornar para dentro de si e encontrar tranquilidade sempre que decide se afastar da agitação externa. Esse retorno para dentro não significa isolamento do mundo. Significa criar um espaço interno de calma que permite observar as situações com mais precisão. Tradições orientais também ensinaram que uma mente silenciosa se torna naturalmente mais lúcida. Quando o ruído mental diminui, a percepção se torna mais profunda. De repente, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia um grande problema passa a ser visto apenas como uma situação que exige uma resposta inteligente. A mente calma não reage de forma impulsiva. Ela analisa, observa e age no momento certo. Esse estado de silêncio interior cria uma forma poderosa de estabilidade emocional. Mas existe um obstáculo que frequentemente quebra essa tranquilidade. Esse obstáculo aparece quando a mente começa a se preocupar excessivamente com a opinião das outras pessoas. O quarto segredo:
A indiferença estratégica diante das opiniões dos outros. Poucas coisas desestabilizam tanto a mente humana quanto o julgamento das outras pessoas. Uma crítica inesperada, um comentário negativo ou a sensação de estar sendo avaliado podem alterar completamente o estado emocional de alguém. Muitas pessoas passam anos tentando evitar desaprovação. Elas adaptam comportamentos, escondem opiniões e moldam decisões com base no que imaginam que os outros vão pensar. Esse esforço constante cria uma forma silenciosa de prisão psicológica. O problema é que a opinião das pessoas é instável. O que hoje é aprovado amanhã pode ser criticado. Quem tenta construir paz interior sobre algo tão volátil vive em permanente insegurança. Os estoicos compreenderam esse risco com grande clareza. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 19, ele lembra que a opinião das pessoas muda constantemente e que a busca obsessiva por aprovação conduz a uma vida de inquietação. Tradições orientais também ensinaram que a verdadeira liberdade começa quando a pessoa deixa de depender do julgamento externo para definir seu valor. A indiferença estratégica não significa desprezar todas as opiniões. Significa aprender a filtrar o que realmente importa. Conselhos úteis podem ser considerados, mas críticas vazias deixam de ter poder sobre a mente. Quando alguém desenvolve essa postura, algo interessante acontece. A mente se torna mais leve. Decisões passam a ser tomadas com base em princípios internos, não em expectativas externas. Esse tipo de liberdade emocional cria uma presença diferente. Pessoas que não vivem reféns da aprovação alheia demonstram uma calma que naturalmente chama a atenção, e é exatamente essa presença silenciosa que revela o próximo aspecto da mente verdadeiramente inabalável: a força invisível das pessoas inabaláveis. Existe algo curioso que acontece quando uma pessoa desenvolve verdadeiro domínio sobre a própria mente. Ela começa a demonstrar uma força que não precisa ser anunciada. Não é uma força agressiva, nem uma tentativa de impor autoridade sobre os outros. É uma presença silenciosa que transmite estabilidade. Observe pessoas que permanecem calmas em momentos de tensão. Enquanto todos ao redor estão reagindo com ansiedade ou irritação, elas falam menos, escutam mais e tomam decisões com tranquilidade. Essa postura cria naturalmente uma sensação de respeito. Isso acontece porque estabilidade emocional gera confiança. Uma mente que não se deixa dominar pelo caos transmite segurança para aqueles que estão ao redor. Sêneca descreveu algo semelhante em Cartas a Lucílio, carta 104. Ele explica que a verdadeira firmeza de caráter não precisa de demonstrações exageradas. A pessoa equilibrada demonstra sua força através da constância de suas atitudes. Tradições orientais também observaram que a calma interior possui um efeito silencioso sobre o ambiente. Quando alguém permanece centrado, a tensão ao redor tende a diminuir. Pessoas emocionalmente estáveis funcionam como um ponto de equilíbrio dentro de situações turbulentas. Essa força não nasce da tentativa de controlar os outros. Ela nasce do domínio sobre si mesmo. Curiosamente, quanto mais uma pessoa busca controle absoluto sobre os acontecimentos da vida, mais instabilidade ela sente. A verdadeira estabilidade surge quando algo fundamental muda dentro da mente. Esse próximo princípio revela uma das maiores fontes de liberdade emocional que alguém pode desenvolver. O quinto segredo: desapego como fonte de poder interior. Grande parte da ansiedade humana nasce de um único hábito mental: o apego excessivo aos resultados. As pessoas desejam que as coisas aconteçam de uma maneira específica. Elas criam expectativas rígidas sobre o futuro, sobre o comportamento das outras pessoas e sobre como a vida deveria se desenvolver. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, surge a frustração. Esse padrão cria uma tensão constante dentro da mente. A pessoa passa a viver em estado de vigilância emocional, esperando que tudo aconteça exatamente como foi planejado. Os estoicos perceberam que esse tipo de apego é uma das principais fontes de sofrimento. Em Enchiridion de Epicteto,
capítulo 14, ele explica que devemos lembrar constantemente que aquilo que valorizamos no mundo externo não está totalmente sob nosso controle. Isso não significa abandonar objetivos ou parar de agir. Significa compreender que o resultado final nunca depende apenas de nossa vontade. Tradições orientais também ensinaram que o apego exagerado cria medo de perder, medo de fracassar e medo de que algo saia do controle. Quando a mente depende excessivamente de resultados específicos, qualquer mudança se transforma em ameaça. O desapego muda completamente essa dinâmica. A pessoa continua agindo com dedicação, mas sua paz interior não depende mais de um único desfecho. Quando alguém aprende a agir sem se prender ao resultado, algo poderoso acontece. O medo diminui, a mente se torna mais leve e as decisões passam a ser tomadas com maior clareza. Esse tipo de liberdade interior cria uma transformação profunda na forma como a pessoa enfrenta desafios. E quando esses princípios começam a ser aplicados de forma consistente, a mente passa por uma mudança que poucos imaginam ser possível. A transformação interna que acontece quando você deixa de resistir ao caos. Existe um momento silencioso em que algo começa a mudar dentro da mente. Essa mudança não acontece de forma dramática, nem aparece como uma grande revelação repentina. Ela surge gradualmente, quando a pessoa começa a aplicar esses princípios na vida real. No início, os problemas continuam aparecendo. As dificuldades não desaparecem, as críticas continuam existindo e as situações inesperadas ainda acontecem. A diferença começa na forma como a mente reage. Antes, cada desafio parecia uma ameaça. Agora, ele passa a ser visto como uma situação que exige resposta, não como um desastre emocional. Esse é o ponto em que a mente começa a se reorganizar. Marco Aurélio refletiu sobre essa mudança interior em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16. Ele lembra a si mesmo que os acontecimentos externos não possuem poder sobre a mente, a menos que a própria mente conceda esse poder. Quando alguém compreende isso profundamente, surge uma nova postura diante da vida. A pessoa deixa de esperar que o mundo seja perfeito para poder manter a calma. Ela aprende a preservar estabilidade, mesmo quando o ambiente é incerto. Essa transformação cria um efeito poderoso. A mente se torna menos reativa, mais observadora e muito mais resistente à pressão emocional. Situações que antes provocavam ansiedade passam a ser enfrentadas com mais clareza. Problemas deixam de ser interpretados como ameaças pessoais e começam a ser tratados como parte natural da experiência humana. Esse processo gera algo extremamente raro no mundo moderno. Uma forma de liberdade psicológica que poucas pessoas desenvolvem. E é exatamente sobre essa liberdade que vamos falar agora. A liberdade psicológica que poucos alcançam. Existe um tipo de liberdade que não depende de dinheiro, posição social ou circunstâncias favoráveis. Essa liberdade surge quando a mente deixa de ser dominada por tudo o que acontece ao redor. A maioria das pessoas vive reagindo constantemente. Um elogio melhora o humor. Uma crítica arruína o dia. Um problema inesperado cria ansiedade. Uma pequena frustração muda completamente o estado emocional. Isso significa que a paz dessas pessoas depende do ambiente externo. Os estoicos enxergaram com clareza que esse tipo de dependência cria uma vida instável. Em Enchiridion de Epicteto, capítulo 1, ele afirma que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. A verdadeira liberdade começa quando aprendemos a concentrar energia apenas naquilo que depende de nós. Essa percepção muda completamente a relação com o mundo. Quando alguém entende que pensamentos, decisões e atitudes pertencem ao campo do próprio controle, surge uma sensação profunda de autonomia. A mente deixa de esperar que o mundo se organize para então se sentir bem. Tradições orientais também ensinaram que a liberdade interior nasce quando a pessoa deixa de reagir automaticamente a cada estímulo externo. A mente se torna menos vulnerável às mudanças constantes da vida. Isso não transforma alguém em uma pessoa fria ou indiferente.
Pelo contrário, essa liberdade permite viver com mais presença, mais clareza e menos medo. Quando a mente alcança esse nível de estabilidade, algo importante começa a acontecer. A pessoa percebe que não precisa mais lutar constantemente contra a vida. Ela começa a despertar para uma forma diferente de existência. O despertar da mente inabalável. Existe um momento em que todos esses princípios deixam de ser apenas ideias e passam a se tornar uma forma de viver. Esse momento marca o despertar de uma mente verdadeiramente inabalável. A pessoa começa a perceber que muitas das batalhas que travou ao longo da vida eram desnecessárias. Ela lutava contra opiniões, contra acontecimentos passados, contra resultados que não estavam sob seu controle. Essa luta constante criava desgaste emocional e mantinha a mente em estado permanente de tensão. Quando os princípios estoicos começam a ser aplicados com consistência, a relação com a vida muda profundamente. Os acontecimentos continuam imprevisíveis, mas a mente deixa de reagir com o mesmo nível de turbulência. Marco Aurélio refletiu sobre essa postura em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 54. Ele lembra que a mente pode permanecer firme quando aprende a olhar para os acontecimentos como parte natural da ordem da vida. Esse entendimento não torna a pessoa passiva. Pelo contrário, ele fortalece a capacidade de agir com lucidez, porque a mente não está mais consumida por emoções descontroladas. A pessoa passa a responder aos desafios com clareza, a enfrentar dificuldades com equilíbrio e a tomar decisões com mais sabedoria. Esse é o verdadeiro despertar de uma mente treinada. Não se trata de viver sem problemas. Trata-se de viver sem ser dominado por eles. Quando esse estado começa a se consolidar, surge uma percepção ainda mais profunda sobre o caos da vida. Uma percepção que muda definitivamente a forma como alguém enxerga desafios, perdas e incertezas. Quando o caos perde o poder sobre você, o mundo nunca será completamente estável. Mudanças inesperadas continuarão acontecendo. Pessoas continuarão agindo de formas imprevisíveis e situações difíceis ainda farão parte da vida. Essa é uma realidade que nenhuma filosofia pode alterar. O que pode mudar é a forma como a mente responde a tudo isso. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que paz interior depende de circunstâncias favoráveis. Elas esperam que a vida se organize, que os problemas desapareçam e que tudo esteja sob controle para então se sentirem tranquilas. Os estoicos compreenderam que essa espera nunca termina. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, ele lembra que a mente possui o poder de se manter em ordem quando decide não permitir que acontecimentos externos determinem seu estado interior. Quando alguém desenvolve essa postura, algo decisivo acontece. O caos continua existindo, mas perde o poder de dominar a mente. Problemas passam a ser enfrentados com clareza. Desafios são tratados como parte natural da experiência humana. A pessoa não se torna insensível, mas aprende a preservar estabilidade mesmo em momentos difíceis. Essa é a verdadeira força ensinada tanto pelo estoicismo quanto por antigas tradições orientais. Não se trata de controlar o mundo. Trata-se de desenvolver uma mente que não é quebrada por ele. Quando a mente alcança esse nível de equilíbrio, a vida continua trazendo mudanças, mas o indivíduo permanece firme dentro delas. E é exatamente essa firmeza silenciosa que transforma alguém em uma pessoa verdadeiramente inabalável.